Você acredita em vidência? Você acredita nessas pessoas que prevê o futuro, que falam de coisas que vão acontecer? Presta atenção nessa história que a gente vai contar hoje. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Fábio, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal que fala sobre espiritualidade. Antes de mais nada, peço para você se inscreva no canal, ative o sininho, curta o vídeo, isso motiva a gente a continuar gravando. Pois é, como vocês viram na chamada do vídeo, né? Vocês acreditam em videntes, previsões, coisas que as pessoas falam aqui na internet que vai acontecer em período tal? Mais ou menos. Pois é, eu também tenho minhas ressalvas, tá? Eu tenho minhas ressalvas e acho muito perigoso esse tipo de comentário, esse tipo de previsão, de premonição. Muitas vezes as pessoas falam isso para ganhar notoriedade, né? Esses videntes de internet, principalmente, usam esses tipos de clickbaits para chamar atenção para si, né? E muitas vezes, a maioria das vezes não acontece. Engraçado que quando acontece um fato, a pessoa vai lá e fala assim: ah, lembra que eu previ tal coisa? E aí você vai buscar e nunca é realmente aquilo que a pessoa falou uma coisa muito genérica, né? E aí ela quer imputar aquela previsão, aquele fato, a algo que ela previu que ia acontecer. Mas muitas vezes é uma coisa muito superficial. Ah, o cantor vai falecer em 2025. Cara, é óbvio, todo dia morre gente. Então, pode ser que morra um cantor em 2025, né? Pode ser que morra um cantor. Aí eles falam assim: ai, cantor famoso vai morrer em 2025. Aí você pensa assim: quem que é o cantor famoso que vai morrer em 25, né? Pode ser o Roberto Carlos. Tá velho, vai morrer mesmo. Mas não é que ele vai morrer por causa da previsão, não tem nada a ver. Mas o caso que eu trago hoje é um caso diferente. É um caso que aconteceu aí há mais de 70 anos, tranquilamente. Tranquilamente, mais de 70 anos que aconteceu esse caso. Eu vou contar a história para vocês do ator Mário Salaberry. Gente, o Mário Salaberry era um ator de teatro dos anos 40, né? E ele tinha uma companhia de teatro que viajava o Brasil inteiro, chamava Companhia de Teatro Mário Salaberry, né? Ele era casado com a Zilka Salaberry. A Zilka Salaberry foi a primeira Dona Benta na versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Pois é, o Mário Salaberry, ele andava o Brasil inteiro, né, com a sua peça teatral. E numa dessas viagens ele conheceu o ator Lúcio Mauro. Lúcio Mauro era um ator novo ainda, né, um início de carreira ali. E o Lúcio Mauro, ele fazia drama naquela época, né? E ele sempre teve aquela voz impostada, né? E o Mário gostou do trabalho do Lúcio e chamou o Lúcio para trabalhar com ele. Só que naquela época, na década de 40, que nós estamos falando, década de 50, início da década de 50, a maioridade se fazia com 23 anos. E o Lúcio Mauro, naquela época, tinha 21. Então, para que o Lúcio viajasse o Brasil inteiro, ele tinha que ter uma pessoa responsável que tomasse ali a frente, né, das suas atividades jurídicas, né, vamos dizer aí, né, seria um tutor, né? Então, o Mário foi lá, assinou, e a partir de então, o Mário virou o tutor do Lúcio. Eis que o Mário chega no ápice do sucesso. E naquela época, o sucesso não era como hoje, né? E foi num dos eventos no Teatro Santa Isabel que o Mário foi a peça mais aplaudida do Mário, né?
mas seria a última peça. De acordo com o relato do Lúcio Mauro, o Lúcio Mauro ele teria recebido o aviso de uma mãe de santo, né, dizendo que haveria um acidente de carro onde ele, Lúcio Mauro e o Mário Salaberry, se envolveriam nesse acidente e o Mário viria a óbito. Na época o Lúcio não deu muita importância, até que 24 horas antes dessa última peça no Teatro Santa Isabel, Lúcio Mauro recebeu no camarim o sobrinho dessa mãe de santo, que chamou ele lá, que chamou ele para conversar e falou: mas eu já conversei com ela. Falou: ela pediu para você ir lá urgente. E o Lúcio Mauro foi. A mãe de santo falou para ele assim: Lúcio, a espiritualidade está me falando aqui que amanhã você e seu amigo vão sofrer um acidente e ele vai morrer. Você tem que pedir para ele fazer com que ele evite de ir dirigindo nessa viagem, né? E aí ela falou assim, um dos amigos que eu tenho da espiritualidade que me conta isso é um rapaz bonito, novo, que só usa terno branco, tá? E o Lúcio veio na hora na cabeça do Lúcio Mauro a visão do pai dele. Então, para ele, era o pai dele, um dos mensageiros da mãe de santo. Aí o Lúcio falou para a mãe de santo assim: olha, eu posso até avisar, mas ele não vai acreditar. Ele não vai acreditar nada disso. Ela falou assim: bom, esse é o último recado que eu posso te dar. Eu não sei se ele vai ter outra chance. Então, tá nas suas mãos tentar convencer ele de deixar de dirigir. E a mãe de santo ainda falou pro Lúcio: 10 minutos antes do acidente, você vai receber um aviso. E esse aviso vai ser para que você se prepare para o acidente. Para que você não sofra tanto. Mas você vai sofrer. Inclusive, eu estava vendo até uma entrevista do Lúcio Mauro Filho, né? Que é filho do Lúcio. E ele diz que o Lúcio Mauro, ele era cheio de marcas no rosto, né? E aí eu até pensava que aquilo era questão de espinha, que quando você é adolescente tem muita espinha, fica marcado. E ele diz que não, que aquilo lá foi resultado do acidente, porque com o acidente os estilhaços de vidro ficaram no rosto do Lúcio por 3 dias. Então ele ficou marcado. E aí sim, a mãe de santo falou assim: vai avisar, vai haver um aviso, 10 minutos depois vai haver o acidente. Então se prepare, tenta convencer ele para que isso não ocorra. Voltando da casa da mãe de santo, o Lúcio Mauro encontra com o Mário. Fala: Mário, eu recebi um recado assim, assim. E o Mário levando na brincadeira, né? Falou assim: pô, você vai acreditar nisso aí? Eu acabei de comprar um carro novinho. Não. E não vem com essa conversa não, que você vai comigo sim. Eu sou o seu tutor, você vai comigo, você tem que andar comigo para baixo e para cima. E naquela época a maioria das viagens era feita de carro, né? Não tinha outro meio de transporte. Logo de manhã eles partiram para a viagem e no meio da estrada eles pararam para arrumar o pneu do carro. E aí perguntaram pro borracheiro: falta muito para chegar na balsa? Ele falou assim: olha, falta um pouco, mas se eu fosse vocês eu apressava um pouco, porque a balsa sai tal horário e aí depois só amanhã, então vocês vão ter que apertar um pouco. Ele falou: não, vamos caminhando. E nesse momento o Lúcio falou assim: Mário, você tá parecendo um pouco cansado, você não quer que eu vou levando? Ele falou: não, deixa que eu levo, tal, tá tranquilo. E foi. O Mário começou a apertar um pouco para chegar logo na balsa, né? E de repente ele para o carro e fala pro Lúcio Mauro assim: putz, matei uma pessoa. E para e desce, e aí ele fala assim: Lúcio, fica esperto aí, porque pode ser tocaia, que naquela época tinha muito isso. As estradas não eram movimentadas, eram estradas de chão. Ele falou: fica meio que esperto e tal. E aí ele olha, e fala assim: eu não vejo ninguém aqui, mas eu tenho certeza que eu passei por cima de uma pessoa. Era um rapaz de terno branco. Ele falou: meu pai. Ainda o Mário falou para ele assim: para com essa conversa.
E outra, você não me falou quanto que a mãe de santo pediu para que os espíritos cancelassem esse acidente. E entraram no carro. E o Lúcio contou 10 minutos. E depois de 10 minutos teve a colisão. E o Mário veio a falecer nesse acidente, né? E é uma história que ficou marcada na vida do Lúcio Mauro. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu peço para você que nesse momento você dê o like, compartilhe, se inscreve no canal, ative o sininho, faça tudo aquilo que a gente costuma pedir. E na próxima semana nós vamos ter um outro vídeo e eu espero vocês aqui novamente. Um grande abraço, fique com Deus, namastê. Mário morreu com 38 anos, no auge da fama, muito jovem. Nesse tempo ainda não existia televisão. As conquistas no teatro eram feitas palmo a palmo, passo a passo. E todos esses acontecimentos, todos esses fatos, me foram narrados minuciosamente pela minha amiga vidente. E eu nada pude fazer. Ou será que eu poderia ter mudado esses fatos? Não sei. Talvez nunca eu venha a saber.